para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tome o seu lugar e abra junto comigo a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 3, verso 1. Tem um ruído aqui, tem como tirar? Capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 1, a palavra traz algo ao nosso coração. E eu quero falar sobre o Espírito Santo, que ele arquiteta a nossa vida se nós dermos liberdade a Ele. Ele arquiteta a nossa vida segundo aquilo que nós estamos ali diante da presença de Deus. Saiba que o Senhor, Ele na oração que Ele deu como modelo para os seus discípulos, Ele falou: Pai, diante da oração, que não seja a minha vontade, mas seja a Tua vontade. Ele deu um esboço de uma oração para nós aplicarmos na nossa vida. Aquela não é uma oração para a gente simplesmente ficar repetindo. Aquela é uma oração para nós olharmos diante de Deus como um esboço, como algo que está ali somente em detalhes na nossa vida espiritual. É um detalhe que nós precisamos agora ter uma revelação de Deus. O que é a vontade de Deus que expressa na nossa vida? Qual foi a vontade que Ele deixou para os seus discípulos quando Ele ressuscitou e se apresentou aos seus discípulos? Em um momento, Tomé não estava naquele lugar. Talvez ele estava despreocupado ou com muitos afazeres, mas outros discípulos estavam ali. Quando Tomé ficou sabendo que Jesus estava ali e estava presente com aqueles discípulos, ele falou assim: eu só acredito se eu ver as suas mãos. Sabe, amados, quando nós não conseguimos crer, nós precisamos ver algo acontecendo. E isso, Jesus traz um alerta sobre aqueles discípulos. Aqueles que não viram, mas creram, esses sim estão sendo abençoados. Porque aqueles que só conseguem ver para crer, aqueles que só precisam visualizar algo, às vezes não está vivendo a vontade de Deus na sua vida, está vivendo a sua própria vontade. E isso, querido, é um perigo que nós vamos ver nessa noite. Se nós queremos que o Espírito Santo seja conosco, porque a palavra do Senhor diz em Romanos 8, que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Então, se nós pegamos e damos o controle ao poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, Ele coloca palavras nos nossos lábios, Ele sabe quem nós somos diante de Deus, Ele sabe o que nós queremos diante da sua presença, e isso não se torna somente como uma situação, mas sim com o propósito de Deus na nossa vida, com o propósito que Ele nos colocou nesta terra, por aquilo que Ele já nos chamou diante da eternidade. Ele chamou as nossas vidas desde o ventre da nossa mãe. E aqueles que deixaram de ser guiados pelo Espírito Santo, é como nós cantamos aqui, a sua vida está entregue a Ele agora. A sua vida não pertence mais aos seus prazeres. Se você quiser, você tem ela de volta. Se você é filho de Deus, você tem todo o direito de pegar ela de volta. E falar: deixa que da minha vida cuido eu. Mas aqueles que querem ser guiados por Deus, é aqueles que viverão a vontade de Deus na sua vida. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se nós vivermos isso dentro do nosso coração, e se nós deixarmos o Espírito Santo agir na nossa vida, nós não faremos somente planos, mas nós esperamos agora a resposta do Senhor, que vai vir diretamente do trono da graça ao nosso favor. E viveremos nesta terra como pessoas abençoadas,
pelas mãos de Deus, pelo poder de Deus na nossa vida, deixando e sendo impactado por cada detalhe que Ele tem para nós. Saiba que quando o Espírito de Deus, Ele trabalha dentro de nós, Ele trabalha em cada detalhe na nossa vida. Ele sabe quando nós saímos de uma situação ruim e quando nós apresentamos a nossa vida diante dEle, Ele coloca situações. Mas Ele faz isso, querido, com disciplina dentro de nós. Ele coloca a nossa vida porque Ele sabe, o Senhor Jesus já deu uma ordem para nós. Ele já deixou uma ordem para a nossa vida. Se nós entregamos a nossa vida nas suas mãos, há uma resposta para nós. E nós precisamos entender essa resposta de Deus para a nossa vida. A palavra em Coríntios trata algo muito importante para o nosso coração. E ali a palavra começa assim: começamos porventura outra vez recomendarmos a nós mesmos? Ele já faz até uma pergunta para nós. Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Paulo traz uma questão, querido, tão importante para o nosso coração. Versículo 2 e 3, para mim aqui é a chave que o Senhor trabalha na nossa vida. Ele diz assim: vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestado como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Aleluia! Queridos, eu fico imaginando como o profeta Moisés subiu naquele monte, recebeu, querido, os 10 mandamentos ali, e a palavra do Senhor diz que as primeiras pedras que ele recebeu como 10 mandamentos ali eram escritas pelo dedo de Deus. Se tem uma pessoa que conhece a caligrafia de Deus, é Moisés. Ninguém mais conheceu. Porque quando ele desce do monte, o que o povo estava fazendo lá embaixo? Em idolatria. Trazendo abominação sobre as suas próprias vidas. Moisés, em uma só pancada, ele quebra os 10 mandamentos. Ele destrói em uma vez só. Ele olha para aqueles homens e ele fala assim: como pode? Eu subo no monte, Deus fala comigo. Venho para trazer uma direção para o povo. E o que eles estão fazendo? Ansiosos, desejosos por coisas desta terra, precisando pegar na mão em algumas coisas, precisando ter algo, precisando de uma resposta, saindo correndo igual loucos. Parece que essa manchete, querido, ela não saiu de moda. Se tem algo que a Bíblia traz, sabe, para aqueles que são jornalistas, furo. Trouxe um furo aqui de uma reportagem. É só você ler a Bíblia. Todas elas estão escritas aqui, todo furo de reportagem. Virou moda para nós. Porque nós voltamos às mesmas situações. Mas o que Paulo está dizendo é algo poderoso para as nossas vidas. Ele está dizendo: você é uma pedra, uma carta escrita por Deus. E ela está cravada não em pedra, mas está cravada onde? Na carne, nos nossos corações. Será que eu posso ouvir um aleluia? Queridos, dá para entender o que o nosso Senhor fez por amor às nossas vidas. Ele tirou a nossa vida do pecado e Ele falou: filho, você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram na tua vida, tudo se faz novo a partir de agora. Tudo faz novo nas nossas vidas. Há uma história escrita dentro de nós. E já está marcada. Agora eu quero viver essa história. Quem quer viver a história de Deus na sua vida? Porque se nós vivermos, querido, como pessoas nesta terra, sem olhar
para aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Aquilo que arde, aquilo que queima, aquilo que envolve as nossas vidas, não é só um cântico. Eu não posso cantar entregando a minha vida ao Senhor e não viver isso. Isso é o que nós lemos, o que Timóteo está explicando. Tua fé é hipócrita. Olha que duro. É duro isso ou não, igreja? É duro ouvir isso. Hipocrisia, querido, relata algo dentro do nosso coração, daquilo que nós estamos ouvindo e não vivendo. Eu olho para a palavra de Deus, eu olho para a santidade, eu olho para o pecado e não saio dessa situação. E às vezes, querido, nós achamos que pecado é só aquilo que é absurdo na nossa vida. Não, pensamento mau é pecado. Atitude má é pecado. Quando nós falamos assim para Deus, eu estou desanimado, é o quê? É pecado dentro de nós. Porque a palavra de Deus, ela trata tudo ao contrário daquilo que já foi vencido na cruz. Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos pecando contra Deus, achando que não tem uma solução para nós, e está tudo aí escrito, como um testamento para a nossa vida. Sabe por que existe primeiro testamento, segundo testamento, se você quiser entender como Velho Testamento, Novo Testamento? Sabe o que é um testamento na vida de uma pessoa? São direitos. Eu faço o testamento da minha vida, o que eu deixo? Bens, direitos. Pode possuir aquilo, estava no meu nome, mas agora, Vitor, vai estar no teu nome. É isso que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Jesus veio nesta terra, caminhou como homem, viveu como homem nessa terra, viveu como só homem diante da presença de Deus, sem pecado nenhum, mas nós vivemos e convivemos com o pecado. A palavra do Senhor diz que se não tiver uma pessoa que, aqui na terra que fala assim que não é pecador, ele já se torna mentiroso. O que trata isso para nós? A Bíblia, querido, ela é recheada de coisas. Se nós pegarmos esta palavra e sairmos vivendo, querido, como seria bom viver santo nessa terra, sim ou não? Maravilha, mas eu tenho mal. Eu tenho as adversidades, eu tenho os problemas, eu tenho as situações. Como o Espírito Santo vai trabalhar dentro de nós? Eu digo que toda segunda-feira vem. Ela está aí à porta da nossa vida, em algumas horas. No trabalho, naquilo que eu penso, naquilo que eu quero, naquilo que eu vou atrás, naquilo que eu quero viver. E nós, querido, temos a oportunidade de viver uma vida abençoada. Quem crê nisso? Não é para ficar triste, não. Se tem uma coisa que a palavra de Deus diz, que o povo de Deus é o povo mais feliz dessa terra. Se você não tem felicidade, querido, olhe para a tua vida. Que palavra você está crendo? Às vezes nós precisamos chamar a atenção do nosso ego, da nossa própria vida. Deus nos dá uma palavra poderosa aos nossos corações, dizendo, você tem o melhor. Você vai viver, você vai conquistar, você vai viver nessa terra, mas se o teu coração for dividido com as coisas deste mundo, a prosperidade não está em Deus. Um homem inteligente, você fala assim, mas por que o ímpio prospera? Querido, todo mundo prospera. Só que eu já vi pessoas muito ricas, sem Deus. E trabalhei com muitas pessoas no banco rica mesmo, rica, que não sabe nem onde colocar o dinheiro. Que não está comprando carro de 1 milhão, está comprando avião, helicóptero, barco que ele vai uma vez por sei lá quantos dias no ano para ir lá visitar o barco. Gasta mais dinheiro do que nós recebemos no ano como salário para ter um barco no estaleiro. Tem ideia disso?
Pessoas que não sabem o que fazer com dinheiro, mas são pobres, infelizes. Hoje eu estava falando com o irmão pela manhã, ele falou assim, não, eu conheci uma pessoa, que ele aluga mansões em lugares bonitos, e fala para os amigos dele, eu não quero ser amigo dele. Vamos lá festejar naquela mansão. Não quero ser amigo de uma pessoa assim. Não preciso festejar para ter felicidade. Porque ele não sabe o que fazer com o dinheiro que ele tem. Pobre, miserável. Não sabe o que é isso, querido, diante da presença de Deus. Quando uma vida está disposta a receber a palavra de Deus. A felicidade, o amor, a comunhão. Tem muitas festas mais felizes do que essas dessas pessoas. Sabiam? Juntar a panela, porque crente junta a panela. É muito divertido isso. Fala assim, ó, você traz o pratinho. Eu lembro da Sandra, né? Viu, amanhã vai ter um evento da nossa supervisão, então você traz um kit churrasco. Ela, que é isso? Eu falei, querido, quando a gente tem, sabe, money curto, a gente faz, junta a panela. Você não sabe o que é isso. E ela chegou lá e ela se deslumbrou com a felicidade de todo mundo. E, querido, não é vergonha não, comendo carne de segunda. Aleluia. Ninguém estava ali preocupado se a carne tinha que mastigar, se o normal é 50, tem que mastigar 100 vezes para engolir. A alegria de estar com o povo de Deus. Porque o povo de Deus, quando se reúne, ele não tem a alegria do mundo. Ele tem a alegria de estar ali em comunhão, de viver, de se relacionar, de falar das coisas de Deus. De se alegrar, querido, com pouco, mas se alegra. Porque é Deus que está envolvendo as coisas ali. Pessoas que eu disse há uns minutos atrás, acabou uma semana, 15 dias, não tem mais alegria nenhuma. Não tem alegria de ter as coisas. Você tem o teu carro, é bom sim ou não? É bom, mas de vez em quando ele quebra. Mas e daí? A gente fala, oh, aleluia, vai passar um irmão aqui para me ajudar. É assim que a gente pensa. E se não tiver como arrumar, a gente arruma uma corda. É ou não é? Amarra o bicho e leva para algum lugar. Eu lembro no final do ano, estava numa supervisão, fazendo supervisão. Tinha acabado de comprar o carro, sei lá, uns 5, 6 meses. Estou subindo a RKL, tinha mandado trocar a correia dentada, estava tudo bonitinho, feito a manutenção. Estou subindo a RKL, ele apagou, acendeu todas as luzes, igual a árvore de Natal. Só que ainda não estava no tempo, ainda era novembro, mais ou menos. Falei, você está errado, hein, meu? Aí, Silmar, o que aconteceu? Eu falei, deu mal o negócio. Falei, nem vamos funcionar e nem colocar fogo no negócio, porque já deu ruim já. E eu vim, querido. Virei ali, dei um de Velozes e Furiosos ali na subida da RKL. Virei ao contrário, sem, né? Só para o volante não travar e desci, guardei o bichinho aqui na igreja e aleluia, amanhã a gente resolve. Ô, Adailton, por favor, me leve em casa. Aí o Adailton me levou em casa. Mas, queridos, quando nós temos uma vida com Deus, nós não nos preocupamos com essas coisas. Porque essas coisas são terrenas. Teve gasto, eu tive prejuízo. Foi muito difícil ter arrumado aquele carro. Arrumei e vendi logo também, porque já você perde o gosto pelo coitado. Mas Deus providencia sempre o melhor para nós. Porque a nossa alegria não está nessa terra. Eu não estou preocupado. Se tiver que andar de Fusca de novo, eu ando de Fusca. Não tem problema nenhum. Porque a nossa alegria, querido, não é o que temos nessa terra. É o que possuímos dentro do nosso coração. E por isso Paulo, ele chega e declara isso. E ele fala assim, ó, olha o versículo 5, o versículo 4. E por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus.
Por que você é filho de Deus? Por que você deixa o Espírito Santo arquitetar a tua vida? Porque você tem confiança em Deus. Porque a tua vida está firmada no poder de Deus. Porque a tua palavra, querido, não é a palavra do mundo. Não são as coisas desta terra. Versículo seguinte, ele diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar em alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ele afirma novamente: você quer ser suficiente? Você quer ter uma vida, querido, marcada pela presença de Deus? Seja suficiente. Não fica olhando para os relatos, para as coisas. Esse final de semana tremeu a terra lá no Vale do Ribeira. Alguém ficou sabendo aqui? 4,7 na escala Richter, segundo a faculdade USP de São Paulo. O mundo vai acabar. Começa a dar um tremor dentro de nós, aquele tremor de medo. Mas aqueles que confiam no Senhor, querido, sabe que a nossa vida não pertence a esse mundo. A nossa vida pertence a Deus. Porque por mais que nós trabalhamos nesta terra, fazemos muitas coisas nesta terra, tudo vai ficar aí. Eu falo que se morre você fala que nunca tem tempo, não é verdade? Não tenho tempo. Se pedir para amanhã alguém vir varrer a igreja aqui, Santo, você pode vir varrer a igreja amanhã às 7 horas da manhã? Ele vai falar assim: não, amanhã eu trabalho 7 horas. Numa empresa, tenho que sustentar minha família. Não tenho tempo. É ou não é? Todos nós temos afazeres. Todos nós estamos com o nosso tempo diante de coisas, e não está errado. Mas desde que nós não deixamos de entender a palavra de Deus e ser suficiente por Deus. Porque quando o meu coração é corrompido pelas coisas da terra, eu não vejo a suficiência de Deus na minha vida, e oro só quando preciso. Porque quando tudo está bem, eu esqueço das orações. Sabe quando a igreja cresce? É o que nós estamos fazendo nesses dias. Jejuando. Quem está jejuando aqui? Se você não está, eu quero te encorajar. Nós estamos jejuando farinha, mas é farinha de trigo, né? Cuidado, porque às vezes vão achar diferente a farinha aí. Então, como igreja, nós estamos jejuando a farinha. Então, o trigo, o pão, as coisas relacionadas à farinha. Você sabe o que está acontecendo no mundo espiritual? Alguém sabe aqui? Vou sentar com você para entender melhor, então, porque ainda a gente não tem o resultado, mas já está acontecendo. Já está acontecendo. Sabe por quê? Porque nós cremos. Nós não somos Tomé. Nós cremos antes de ver. Pastor, mas como que você tem a convicção que você já está acontecendo algo? Porque fé, querido, não se explica. Se vive. É diferente. Fé não dá para você explicar, vai acontecer. Eu creio, vai acontecer. Mas segundo a vontade de Deus sobre as nossas vidas. O plano é dele. Ele sabe qual é o plano perfeito para a minha vida. Ele sabe arquitetar, o Espírito Santo vai arquitetar na minha vida. Por quê? Porque eu pego esse versículo e falo para mim mesmo: a suficiência vem de Deus sobre a minha vida. Não vem de mim mesmo. Eu não sou suficiente. Suficiente é Deus para fazer as melhores coisas sobre a minha vida. Essa é a palavra de Deus, querido. Versículo 6 ele diz: o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe, amados, tem muitas pessoas que falam assim: a minha vida é de Cristo, letra. Porque o que vivifica dentro de nós é o Espírito de Deus. E como eu sei que o Espírito Santo de Deus habita no meu coração? Quando eu falo as coisas. Quando eu tenho atitude. Mas eu sou assim mesmo. Muda.
A letra pode matar a tua vida. Ah, eu conheço tal versículo, eu sei onde está em tal endereço, eu sei tal coisa, eu sei isso, eu sei aquilo. Querido, se você não vive, a letra mata a tua vida. Porque o que vivifica a nossa vida é o poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita onde? Dentro de nós. Se eu começar a falar coisas que não vêm de Deus, não vêm do Espírito, ele começa a falar assim: ei, você não está, eu estou aqui, eu estou ouvindo, hein? Ei, eu estou aqui, hein? Nessa atitude que você está tendo, eu estou vendo o que você está fazendo. Sim ou não? Ele habita dentro de nós. Quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, o Espírito Santo está vivificando dentro de nós. E por que as coisas, querido, que muitas vezes você fala assim: essa empresa é de um judeu. Sabe qual é o maior mandamento que eles têm na vida deles? É que é melhor que essa pessoa me abençoe do que me amaldiçoe. Viu? O que eu posso fazer por você? O judeu fala assim: não, você só me abençoa. Porque ele sabe do poder da palavra. Porque a Bíblia, querido, é o que vivifica dentro de nós, o poder do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa te amaldiçoando, querido, é a pior coisa que tem. Quando você deixa de pagar e a maldição vem. Quando você faz alguma coisa errada, a maldição vem. As pessoas ficam te amaldiçoando, ficam falando: puxa vida, aquele cara, ó o caráter do cara. Ele falou que ia fazer isso, não veio, faz 1, 2, 3, 4, faz um mês, tem que ligar de novo. Olha o caráter dele, olha a posição dele. Mas quando uma pessoa olha para você e fala assim: não, naquela rua lá pode procurar, aquela família é abençoada, pode procurar ajuda, ela vai te ajudar. Não pode procurar aquela casa lá, ela vai orar por você. Se chama bênção do Senhor. O Espírito Santo de Deus vivifica dentro de nós. Vivifica sobre as nossas vidas. Eu, um tempo atrás, estava morando do lado de uma irmã lá. Pela graça e pelo poder de Deus, ela vai ser irmã, em nome de Jesus. E ela colocava lá uns perturbadão, não é? Porque aquilo lá não é música, é perturbação aquilo lá, na verdade. E fala e só porcaria só. Aí a Gabi estudava naquela época. Falei assim: ora por ela. Coloca louvor aí no teu ouvido, porque também é sem graça você ficar colocando porque tem pessoas que falam assim: já que ela está fazendo eu ouvir o meu, eu também vou fazer ela ouvir o meu também. Aí pega a caixa de som lá e coloca bom, bom, bom. E o que você está sendo? Pior que ela, Mas quando o Espírito Santo de Deus vivifica sobre a sua vida, Deus traz uma solução. Sim ou não? Ele traz uma resposta para nós. E não vai ser pela justiça de homens, vai ser pela justiça de Deus. Porque a palavra, querido, ela é viva dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro da nossa vida. E nós precisamos entender isso. O que falamos, ele está pronto para ouvir. O que fazemos, ele está pronto para ver. Ele sabe, conhece a nossa vida, de ponto a ponto. E ele diz assim, no versículo 7, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Sabe que você tem um ministério dentro da tua vida? Você fala assim: não, eu só vou para a igreja receber a palavra, eu não quero ministério, nem o pastor, misericórdia. Então, o ministério está dentro de você. Se você tem versão de um ministério, tem um que habita dentro da tua vida. Se você é filho de Deus, o Espírito Santo possui a tua vida. Ele testifica no teu espírito. Não dá para fugir da presença de Deus, querido. Aonde você estiver, ali estará a presença do Senhor, porque ela habita dentro do teu coração.
como o povo, diante daquela situação, não podia ver o rosto de Moisés, porque a glória de Deus estava sobre a vida dele. Agora nós temos a própria presença de Deus. Sabe, na morte, na crucificação de Jesus, como homem ali sendo crucificado, o céu se escureceu. Houve um terremoto. O véu do templo partiu do alto até embaixo e deu acesso para nós. Antigamente eram os sacerdotes que entravam para orar pelas nossas vidas diante de Deus, no Santíssimo. Agora não, nós temos acesso. E o que é impressionante, né, queridos? É que o anjo estava na beira da cova ali, que Jesus foi sepultado, e falou para as irmãs lá, mais crente do que os homens naquela ocasião, aleluia. Falou assim, ó, quem vocês procuram? Ressuscitou. Não está mais aí. E aquelas mulheres, o que elas fizeram? Creram, porque não era normal. Evangelho, como João fala, que aqueles homens resplandeciam. Imagina você olhar para aqueles homens, então anjos, eles estão aqui, eles habitam no nosso meio. Mas queridos, olhe para o teu coração, porque a palavra que o Senhor disse, e de fazer discípulos, Ele não deu ordem aos anjos. Ele falou assim, ó, vocês são bons, vocês ficam me adorando aqui no céu, mas tem uma coisa que eu preciso dar para os meus filhos lá embaixo, não é para vocês, é para os meus filhos lá. Eu vou dar poder sobre a vida deles. Vocês vão ter mais poder. Nós aqui na terra temos mais poder do que os anjos para pronunciar a palavra de Deus. Foi dada a nós. O abrir da nossa boca, o nosso testemunho, a vida que vivemos nesta terra, tudo aquilo por causa da glória do Senhor sobre a nossa vida. Foi dado a nós. Deus, querido, Ele colocou o Espírito Santo não só para consolar a nossa vida, mas para arquitetar a nossa vida nessa terra. Senão ia ficar sem graça. Ele tinha que mover alguma coisa em nós. Ele tinha que trabalhar no nosso meio. Ele tinha que estar na nossa vida. Ele tinha que estar nos nossos pensamentos, na nossa situação. Ele sabe todas as coisas. E Ele se move no nosso meio. E Ele manifesta a sua glória nas nossas vidas, esse ministério que Deus nos deu. Porque, versículo 9, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então, queridos, o caminho que nos leva à esperança, e Paulo continua falando sobre isso, vou até ler alguns versículos a mais aqui, versículo 12 ele diz assim, tendo pois tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Vem de nós? Não. Vem de quem? Do Espírito Santo. Muito mais ousadia, muito mais palavra. Querido, esses dias eu estava conversando com a pastora, eu falei assim, eu não sou evangelista, porque tem gente que é evangelista, né? Ele está no hospital, a pessoa senta do lado, eu não sei, parece que tem grude, chiclete, alguma coisa. Aí já olha para a pessoa, e aí, tudo bem? Então, tudo bem. Então. Aí ele já começa a desenvolver, parece que é um amigo íntimo dele. E aí, como que está? E a tua vida? Ah, minha vida está tão... Não, mas eu creio que Deus pode mudar a tua história. E tal, aí já entra de sola, dá ousadia. Ele já começa... Não, porque tem um que mudou a minha vida. Ele já começa a falar. Querido, ele fala da vida toda para o cara que nem conhece muitas vezes. Por quê? Porque ele é evangelista. Deus chamou todo mundo para ser qualquer coisa. Talvez você seja um desses. E continua sendo, ousadia no falar. Isso faz parte do ministério que Deus colocou através do Espírito. E a pessoa já conhece aquela pessoa. Quando você vê, ela já deu o número do telefone.
ela já fala, você liga para mim, porque eu preciso. Não, pode deixar, tal. E eu sei que ele tem muitos testemunhos dentro da igreja, de pessoas que depois liga, fala assim, não, eu vou levar você numa igreja, e aí vai lá junto com ele, leva ele para a igreja, e já caminha ele, fala, pastor, ó, eu encontrei um no meio da rua, e foi meio lusitado o negócio aqui, meio doido, mas ele é um homem de Deus, agora já é crente já. É só você cuidar, larga o cara lá e vem embora, feliz da vida, fiz a obra. Isso é Deus, é ou não é? Mas uma vida foi salva. O inferno perdeu mais um. O inferno perdeu mais um naquele momento, porque alguém teve ousadia no falar. Não ficou ali se escondendo. Sabe aquele crente que você nem sabe se é crente? Chega naquele lugar, porque quando o cara é crente mesmo, o vocabulário dele não é diferente. Acontece algum problema e fala, ei, misericórdia, tá louco, tal, não sei o quê. Aí fala assim, não, amanhã vai ter eu não sei se chama hoje, né? Vai ter depois do serviço, como que fala, é o happy hour. Ainda está na moda ainda isso? Porque eu falo as coisas aqui, a turma dá risada, né? Então, deixa eu perguntar primeiro, né? Então, vai ter o happy hour, tal, não sei o quê. Você vai? Não, isso daí eu não curto, não. Esses negócios aí eu não vou, tal. Aí o cara fala assim, por quê? Aí o que você responde? Não, porque eu não gosto. Não, eu tenho que revelar quem eu sou. Não, eu sou crente, eu vou na igreja, eu sirvo a Deus, eu tenho compromisso na casa do Senhor, amém? Sou crente, eu tenho uma obra, tenho um ministério dentro de mim chamado Espírito Santo, aleluia. Eu tenho já um ministério dentro da minha vida. E aí a pessoa já sai, quando acontecer qualquer coisa, eles falam assim, chegou o cara que não vai deixar a coisa acontecer aqui, hein? Chegou para tumultuar aqui, porque aí para a conversa, para aquele murmurinho, para aquelas coisas, porque alguém de Deus chegou naquele lugar. Amém? Porque eu me revelei, eu sou e a minha vida pertence ao Senhor, e a ousadia que está dentro do meu coração é para fazer com que o poder de Deus se manifeste na minha vida em nome de Jesus. Queridos, em qualquer lugar que nós trabalhávamos, mesmo no banco, uma vez fizeram uma macumba e entregaram na frente do banco, o gerente estava lá com o cabelo desse tamanho, já não tinha muito já, né, que a gente já tinha arrancado um pouco da cabeça dele, mas o que tinha lá ainda, estava tudo arrupiado lá. Ele falou assim, Marcelo, você viu a macumba? Eu falei assim, vi. Sentei na minha cadeira lá. Ele, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, não sei, chama a Defesa Civil, brincando com ele, né? Eu falei, chama a Defesa Civil. Ele falou, que chama a Defesa Civil? Quem é que vai colocar a mão naquilo lá? Se não for você, quem é que vai pôr a mão? Eu falei, não sei, tem que ser eu. Eu que tenho que ir lá? Ele falou, tem que ser, você sabe o que fazer, não vem não. E é lógico que eu sabia. Eu falei, não, pode deixar. E saiu e a Silmara lá. Eu falei, não, só que você vai ter que estar junto. Ele falou, não vou. Né? Pensou os caras tudo internado lá fora, né? E colocaram um animal lá, fizeram um trabalho bem, bem grande mesmo. E com um monte de coisa em volta e tal. Eu falei, não, legal, vamos lá. Não. Ele falou, eu não vou não, vai você. Eu falei, não tem problema. Ergui a mão, peguei o óleo da unção e começamos eu e a Silmar a orar lá, e está quebrado, e o povo passando na rua, falando, eita Deus, e o negócio pegando fogo lá, e eu ungi o negócio lá, falei assim, liga na Defesa Civil para os caras virem buscar esse negócio aqui, porque quem vai pegar, né? Também a gente não dá para pegar, né? Colocar no carro um trem desse, liga para a Defesa Civil. Aí ligou, chegou o irmão do Serginho lá, no Zelamac. Ele, pastor, eu não vou, na época eu nem era pastor, eu não vou pegar nisso daí, não. Eu falei, pega logo, assim, encrenca aí, pega no... Ele falou, não vou pegar não. Eu falei, cara, você vai ter que levar isso embora, não tem jeito. Aí ele pegou um saco, colocou na caçamba de uma picapinha lá, aí eu falei, vai, eu pego então. Aí eu peguei capá lá que ele tinha lá, joguei em cima da caçamba, eu falei assim, quando chegar no meio do mato lá, você joga em qualquer lugar isso daí, que não tem mais problema nenhum. Ele falou, não tem mesmo, não vai pegar em mim. Eu falei, não, vai pegar, fique em paz. Não vai pegar em você. Porque a nossa vida tem que ter ousadia. Amém? Eu não posso temer o mal. Porque maior é o que está na minha vida do que aquilo que está nesse mundo. A presença de Deus, quando nós temos o ministério do Espírito dentro de nós, querido, as coisas começam a acontecer dentro da nossa vida.
E se nós somos libertos dessa situação maligna dentro de nós, nós somos capazes de orar pelo nosso cônjuge. Ele ainda não é do Senhor, mas eu creio, vai lá em oração mesmo, em espírito, vai lá, ora, coloca a mão do lado do colchão, às vezes você não quer acordar ele, porque se colocar a mão nele, acorda nele, coloca do lado do colchão, eu creio, em nome de Jesus. O que foi? Eu falei, nada não, caiu a agulha aqui, eu estou procurando, que é mais difícil achar, né? Então, caiu aqui do lado, aqui. Um dia você vai ser de Deus, um dia você vai ser da igreja, e eu repreendo todo o mal, tal. O que você está repreendendo? Nada, não. É que às vezes a gente tem que soltar algumas coisas para fora, assim, e dar aquela, despercebida, mas pregue a palavra de Deus dentro de casa. Pregue a palavra para os filhos. Não tenha medo não, querido. Pregue a palavra de Deus para os filhos, ensina eles no caminho que devem andar. Ministra na vida deles. Coloca o que é bom para eles assistirem. O ministério está dentro de você, um ministério chamado Espírito Santo. Ele tem que atuar na tua vida. Ele tem que atuar através da tua vida. A glória do Senhor está na tua vida. E o poder de Deus se manifesta sobre a nossa vida. E eu creio, querido, situações já estão mudando. Situações já estão mudando no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque você toma a decisão, eu vou crer. Eu vou caminhar em fé. Eu vou caminhar não por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Eu vou caminhar diante da palavra de Deus. Eu vou caminhar diante da autoridade. Eu vou ser ousado com as minhas palavras. Porque eu creio que Deus já tem uma obra na nossa casa, na nossa família e com aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Eu creio no poder de Deus. Amém, igreja? Então deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida e arquitetar a tua vida. As demais coisas serão, querido, acrescentadas, mas o ministério que Deus tem colocado dentro de você é maior do que qualquer adversidade nessa terra. Creia. Está achando que o negócio está ruim na tua empresa? Vai lá, pega o óleo, ora, coloca, deixa o povo passar na rua, não tem problema. Tem gente que faz coisas piores. Já viu aquela irmã, né, aquela pessoa que a gente considera como irmã, mas é barraqueira, que mora do teu lado, que você não pode jogar, né, voou a folha lá, você jogou a folha no meu terreno. Não, deixa que eu cato, pode ficar tranquila. Que é melhor ela me abençoando do que ela me amaldiçoando, né? Porque ela cria confusão, ela acha que foi você, ela acha que você fez. Essas pessoas não têm vergonha. Por que nós vamos ter vergonha das coisas de Deus na nossa vida? Por que nós vamos ter vergonha de andar com a palavra de Deus no nosso braço? De colocar em cima da nossa mesa? Por que nós vamos ter vergonha de estar no restaurante e orar pela nossa refeição? Por que nós vamos ter vergonha, querido, de chegar alguém na nossa casa, e aí, tem algum tangue diferente? Aí não, querido, aqui a gente só toma tubaína mesmo, aleluia. Né? A gente não bebe nenhum tipo de bebida alcoólica aqui em casa, nem compro, nem deixo trazer. Amém, igreja? Porque a nossa vida tem que ser marcada com ousadia, com a presença de Deus. Essas pessoas não deixarão de vir na sua casa. Ao contrário, elas encontrarão a palavra da promessa de Deus, porque a tua casa é um altar, e aonde há um altar de Deus, a presença de Deus e o ministério de Deus se torna forte naquele lugar. Então fique de pé, querido, feche os teus olhos, em nome de Jesus. Fala ao teu coração nessa noite, fala para a tua vida nessa noite, fala para você mesmo. Não se importe com a pessoa que está do teu lado, querido. Se importe com as suas palavras para o seu ministério nessa noite. O ministério do Espírito Santo que habita